Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos tratar de um capítulo de um livro de Paulo, terceiro capítulo da Epístola aos Colossenses nesse vídeo. Antes, porém, eu quero agradecer a alguns e-mails em especial. Nós temos recebido muitos e-mails, a gente tem procurado respondê-los de acordo com as oportunidades que se nos apresentam, porque a gente tem muita coisa para fazer aqui, né? Além de estudar e ler. Quero agradecer a irmã Poliana Santos, que preocupada com a minha situação aqui, pede para que eu não fale mais nada de governo. Não vou falar, viu, irmã? Não vou falar mais sobre governo, situação política, nada disso. Não vou tratar disso mais aqui no canal, tá? Obrigado pela preocupação que a irmã demonstrou por mim e por toda a minha família. Quero agradecer também ao irmão José Henrique. Eu sugeri ao irmão José Henrique adquirir alguns livros que poderiam fazer com que ele se aprofundasse nas questões do Evangelho segundo a ótica calvinista, que é a ótica verdadeiramente bíblica, né? E o irmão José Henrique tem feito isso. Na última vez que nos falamos por e-mail, eu lhe sugeri a compra de 2 livros e ele já os comprou, já os adquiriu. O Ser de Deus e os seus atributos e o Ser de Deus e suas obras, a providência e sua realização histórica. Irmão José Henrique é um estudioso daqueles que a gente deve invejar, no bom sentido, claro. Deus continue abençoando os seus estudos e sua leitura, irmão José Henrique, tá certo? Eu quero salientar mais um e-mail aqui que eu recebi, do Fabiano Henrique, que diz que acompanha o nosso canal, não é adventista, mas tem muitos amigos dentro da igreja adventista, e está dizendo que o nosso canal contribui para que ele consiga conversar com seus irmãos e amigos adventistas em alto nível. Ele faz aqui algum comentário sobre um vídeo que nós postamos dias atrás, e eu quero agradecer imensamente ao Fabiano Henrique por isso, tá? Se você quiser entrar em contato conosco, poderá fazê-lo acessando o nosso e-mail. Deixa eu mudar esse microfone aqui, que esse microfone está caindo toda hora aqui. Esse meu pedestal aqui está meio velhinho, mas beleza. Eu conectei um microfone na câmera, porque o microfone da câmera estava me dando muito problema. A hora funcionava, a hora não. Mas beleza, vamos lá. Meus queridos irmãos, na medida do possível eu tenho acompanhado alguns comentários, né, que são manifestos aqui na seção de comentários. Não tenho condição de acompanhar a todos. Falta de tempo, né? É tempo mesmo, porque eu tenho mais de 400 vídeos postados e eu não tenho tempo de ficar lendo todos os comentários que são postados todo santo dia. Centenas de comentários, então é muito difícil acompanhar todos. Acompanho alguns, em relação a alguns eu faço alguns comentários aqui, em relação a algumas críticas eu também procuro respondê-las, desde que sejam críticas honestas. E o certo é que nós somos constantemente mal interpretados aqui, constantemente. Seja de modo proposital ou não, constantemente as nossas palavras são colocadas dentro de uma perspectiva errada. E eu já aprendi a lidar com isso aqui, tenho procurado fazer dessas questões motivos para que nós possamos continuar gravando os nossos vídeos aqui. Bom, nós temos tratado muito sobre Colossenses capítulo 2. Eu já falei um pouco sobre esse livro aqui na TV Caminho Livre. Já tratei desse capítulo 2 aqui diversas vezes.
E toda vez que eu trato desse capítulo aqui, tem alguém que tenta subverter aquilo que a gente fala. Tem gente que, como eu disse, propositalmente faz questão de colocar palavras na minha boca, ou de dizer que o incauto sou eu, que quem não entende da palavra de Deus sou eu, quem não sabe nada de evangelho sou eu, né? Sou eu o ingênuo, o tolinho, o burrinho, né? Então eu faço disso, como eu disse, né, motivo e oportunidade para poder continuar falando. Eu não vou calar minha boca por conta desses que, propositalmente ou não, me criticam aqui de forma infundada, né? Evidenciando com isso que não conhecem nada de evangelho, principalmente o evangelho eterno, o evangelho da graça do Senhor Jesus. Muito bem. Paulo, aqui no capítulo 2 de Colossenses, lembremos o seguinte, rapidamente, de novo, qual é o background de Colossenses, da epístola de Paulo aos Colossenses? Qual é o cenário? Por que Paulo escreve? Os colossenses eram gentios que haviam se convertido ao cristianismo, especialmente pela pregação de Epáfras, que, como ao que tudo indica, foi um dos filhos na fé de Paulo. Paulo não foi aquele que deu início à igreja em Colossos. Foi Epáfras, um filho na fé de Paulo. E, evidentemente, Epáfras, como um bom filho na fé de Paulo, transmitiu aos colossenses gentios a verdadeira mensagem do evangelho centrada na pessoa de Jesus Cristo. Só que aí, alguns judeus que professavam uma religião sincretista, não puramente judaica, eles se aproximam dos cristãos colossenses, gentios, convertidos a Cristo, e procuram dizer para eles o seguinte: olha, esse evangelho que lhes foi anunciado por Epáfras, por influência de Paulo, o apóstolo de Cristo, esse evangelho, ele é um evangelho insuficiente, incompleto. Vocês precisam praticar certos ritos, certas cerimônias, porque senão vocês não serão salvos. Esse evangelho que o Epáfras anunciou a vocês não é suficiente, ele não é completo. Vocês precisam de guardar certos ritos, certas cerimônias, vocês precisam observar certas regras, certas normas, certas ordenanças. Vocês precisam cultuar os anjos, vocês precisam cultuar determinados astros e planetas, porque eles são deuses também. Vocês precisam se preocupar com certas normas relativas aos desejos físicos de vocês. Vocês precisam observar certas regras judaicas, certas normas judaicas que foram ensinadas pelo judaísmo. Vocês precisam praticar isso. Em suma, meus irmãos, em síntese, não sendo prolixo, não sendo chato aqui, não procurando cansar vocês com mais algumas informações, em suma, é isso que esses judeus sincretistas estavam impondo aos crentes gentios de Colossos que haviam se convertido ao Evangelho de Cristo, graças primeiramente à pregação de Epáfras, influenciado por Paulo, evidentemente. Então, Paulo, quando escreve a sua epístola e a dirige aos crentes gentios convertidos de Colossos, ele o faz tendo esse pano de fundo, esse background, esse cenário religioso por trás. Então é esse cenário religioso, sincretista, que motiva Paulo a escrever aos Colossos, aos crentes convertidos, gentios convertidos da igreja em Colossos. Por isso Paulo tem que dizer certas coisas que para nós já se tornaram coisas pacificadas, tais como, olha, o que ele diz aqui acerca de Cristo.
capítulo 2, versos 13 e 14. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, eles eram gentios, né? Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, depois de dizer tudo isso, né, que Deus, através de Cristo, nos deu vida, cancelou, perdoou todos os nossos pecados, cancelou aquele escrito de dívida, pregando-o inteiramente na cruz, porque esse escrito de dívida era contra nós. Cristo pregou esse escrito de dívida inteiramente na cruz. Esse escrito de dívida que constava de ordenanças. Depois de dizer tudo isso, e dizer mais, que os principados e potestades foram despojados. Despojados de quem? Deles, dos cristãos, gentios convertidos a Cristo da igreja de Colossos. Deus despojou os principados e potestades dessas pessoas. Os principados e potestades foram despojados dessas pessoas que antes pertenciam a eles. Aí Paulo vai dizer no verso 16, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ou seja, ninguém tem o direito de condenar vocês pelo fato de vocês não comerem ou beberem determinadas coisas, não observarem dias de festa, ou dia de lua nova, ou sábados. Ninguém tem direito mais de condenar vocês por isso, por vocês não observarem esses ritos, essas ordenanças. Por que não? Porque todas essas ordenanças, comida, bebida, dias de festa, lua nova, ou sábados, tudo isso foi pregado na cruz. E tudo isso, diz Paulo aqui no verso 17, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Ou seja, todos esses mandamentos eram sombras. Mas sombras do que mesmo? Sombras do corpo de Cristo. Tudo isso apontava para uma realidade que era o próprio corpo de Cristo. Então ninguém mais tinha direito de julgá-los. Julgar quem? Os crentes, gentios, convertidos a Cristo, da igreja de Colossos. Por que ninguém tinha mais direito de julgá-los? Porque eles não era pelo fato de eles estarem observando essas ordenanças dentro de um contexto sincrético. Não foi por isso que Paulo condenou aqueles ensinamentos propostos por um judaísmo sincrético. Não foi dentro de um contexto sincrético que Paulo estava pregando e escrevendo o que ele escreveu. Não era por isso que os crentes da igreja de Colossos não podiam mais ser condenados, ou seja, por não observarem certas ordenanças relativas a comida e bebida, a observância de dias de festa, lua nova ou sábados. E nós deixamos claro aqui, como muitos teólogos adventistas já admitem, ou seja, coisa que não admitiam antes, que esses sábados aqui, essa expressão sábados, no plural aqui, no grego é sabaton. Essa expressão também era uma expressão utilizada para se referir ao sábado do quarto mandamento e não somente a sábados cerimoniais. E não somente aos sábados cerimoniais. Os sábados cerimoniais já estavam implicitamente sendo citados aqui quando Paulo diz, olha, dias de festa anuais ou lua nova. Os sábados aqui ao qual Paulo se refere são os sábados semanais. Todo o 7º dia do mês. Então,
É por isso que Paulo diz agora para os crentes da igreja de Colossos que se converteram a Cristo por ocasião da pregação do evangelho da graça de Cristo, que lhes foi transmitida por Epáfras. Por isso é que Paulo agora tem que dizer para eles o seguinte: olha, vocês não precisam disso mais. Disso o quê? De ficarem observando essas cerimônias, essas ordenanças, inclusive a imposição de vocês agora cultuar anjos, cultuar estrelas e planetas como se eles fossem deuses. Vocês agora não precisam se preocupar com esse rigor ascético que eles estão impondo sobre vocês, ou seja, vocês agora devem se abster dos prazeres de um relacionamento sexual adequado entre marido e esposa. Vocês não devem observar agora certas imposições que obrigam alguns a não se casarem mais. Larguem de mão disso. O evangelho não necessita dessas ordenanças, desses acréscimos, desses mandamentos, dessas normas, porque tudo isso são rudimentos do mundo, terrenos. Então Paulo tem que dizer, olha, Cristo é superior a tudo isso, Cristo é suficiente, Cristo, Ele cumpriu tudo por vocês. A vida de vocês a vida de vocês está centralizada em Cristo. Por isso é que Paulo tem que dizer certas coisas que para nós hoje são coisas pacificadas já dentro da nossa mente. Então, tendo tudo isso em mente, Paulo escreve o que ele escreveu aos Colossenses aqui no capítulo 3, a partir do verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ressuscitados como? Pela fé. Quando eu fui ressuscitado com Cristo? Quando eu criei verdadeiramente em Jesus como meu Salvador e Senhor. Quando eu criei verdadeiramente em Jesus como meu Salvador e Senhor, eu morri com Ele, como diz Paulo lá em Romanos 6. Eu morri com Ele, fui sepultado com Ele. E porque Cristo morreu e foi sepultado, mas também ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com Ele. Pela fé. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Naquela época, Paulo já admitia que Cristo, quando ascendeu aos céus, não ficou retido no lugar santo, como prega a igreja adventista do sétimo dia. Foi direto para o trono do Pai. Não tem esse negócio de Cristo ascendeu aos céus e ficou no lugar santo por 1810 anos. Para que depois, só em 22 de outubro, pudesse adentrar ao lugar santíssimo, que é onde permanece o trono de Deus. Não, Paulo já naquela época já dizia, olha, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É para lá que vocês têm que voltar o seu foco. E não ficarem preocupados com cerimônias judaicas, e que agora estão se servindo de filosofias pagãs e religiões pagãs, impondo a vocês culto aos anjos, planetas, um rigor ascético, que não tem nada a ver com o evangelho da graça de Cristo. Não comam aquilo, não bebam aquilo, observe dia de festa, lua nova e sábado, senão vocês não vão ser salvos. Parem com isso. A vida cristã de vocês não tem nada a ver com isso. A vida cristã de vocês tem que estar centralizada em Cristo. E onde é que Ele está agora? Está do lado direito de Deus, assentado juntamente com Deus. É para lá que vocês têm que voltar as vossas atenções. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha o verso 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Olha, hoje, na atual conjuntura do mundo, especialmente aqui no Brasil, essa sugestão, esse conselho, essa exortação de Paulo se faz necessária para nós crentes hoje. Nós temos que pensar nas coisas lá do alto, porque se nós focarmos a nossa visão, os nossos olhos para a horizontalidade terrena, nós tenderemos a ficar como? Desanimados, completamente desanimados. Eu
eu me encaixo aqui dentro dessa condição porque nesses últimos anos eu foquei muito meus olhos na horizontalidade da Terra. Não estou falando que eu estava errado em estar preocupado com o nosso país, não é isso não. Estou falando é que parecia até que o nosso foco, a nossa prioridade era viver aqui, nessa dimensão pecaminosa, de trevas, de corrupção, dominada pelo o inimigo. O mundo jaz no maligno. Não. Se a gente foca na horizontalidade da Terra, foca os nossos olhos, a nossa atenção, se a gente só pensa nas coisas daqui, nós enfraqueceremos. Nós enfraqueceremos. Muitos, por fazerem isso, vejam, não estou falando que são cristãos ou que foram cristãos verdadeiros, tiraram a própria vida. Por não conseguirem enxergar uma luz, ainda que pequena, lá no fim do horizonte. Verso 3, porque vocês morreram. Primeiro ele fala, se vocês foram ressuscitados com Cristo, né? Mas para ser ressuscitado, nós temos que passar o quê? Pela morte. Olha, porque vocês morreram. Vocês morreram. Meu filho tá ligando aqui, deixa eu só falar com ele. Luquinhas, eu tô gravando um vídeo aqui, daqui a pouco eu te ligo aí, beleza? Tá me ouvindo? Oi, pai. Olha, eu tô gravando um vídeo aqui, daqui a pouquinho eu te ligo aí, tá? Tá bom. Desculpa aí. Então tá. Falou. Fica com Deus aí, até mais. Meu filho mora longe e tá me ligando hoje aqui para me cumprimentar, né? Deus me deu mais um ano de vida. Gente, então é isso. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha, vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós morremos, mas a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós morremos, mas nós ressuscitamos pela fé. Pela fé. E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está oculta com Cristo. E Cristo está junto com Deus. Nós então estamos junto com Deus por causa de Cristo. E aí? Por que eu preciso agora, veja, por que eu preciso entender que certas ordenanças que foram impostas aos judeus no passado, que viveram sob a égide da velha aliança, por que eu agora devo me prender a estas regras, normas, ordenanças que pertenciam à velha aliança, como se isso fosse condição sine qua non eu poderia ser salvo? Sendo que a minha vida, pela fé, já está oculta com Cristo em Deus. Eu morri com Cristo pela fé, mas eu ressuscitei com Cristo pela fé. Cristo está onde? Assentado do lado direito de Deus. Lá, eu e você que cremos em Cristo também estamos. Por que então que eu preciso me submeter a certas cerimônias e ritos e cultos? Por quê? A certas regras associadas aos rudimentos do mundo e do homem. Por quê? Não preciso disso mais. Verso 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Tem gente aqui ó, no YouTube dizendo que Jesus não vai voltar. Vocês acreditam nisso? Tem um doido aí. Isso eu não tenho medo de chamá-lo de doido, porque é doido. Dizendo que é pastor, que fundou aí uma igreja cristã evangélica, dizendo que isso é um erro de interpretação, que todos nós que cremos na volta de Jesus
nessa manifestação gloriosa da sua volta, é mentira. Está dizendo isso, que Jesus não vai voltar. Imaginem só. Mas Paulo está dizendo aos Colossenses, olha, quando Cristo quer a vida de vocês, o que é a nossa vida? Nossa vida está pautada, está fundamentada em guarda de ordenanças, normas e leis associadas à velha aliança? Nossa vida está pautada, deve ser pautada pela letra da lei? Não, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Cristo é a minha vida, é a sua vida. Então ele está dizendo, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Nós seremos transformados, o nosso corpo será transformado. Esse corpo pecaminoso no qual eu habito será transformado em corpo glorioso. Deixará de ser corpo corruptível para ser corpo incorruptível. Deixará de ser um corpo morto, condenado à morte, para ser um corpo de vida, como o próprio corpo de Cristo. Eu serei semelhante a Cristo. Isso não é boa nova? Isso não é evangelho? Se Paulo tivesse a intenção de dizer para os crentes em Colossos o seguinte, olha, o que vocês precisam fazer é se submeter a essas ordenanças, mas dentro de um contexto bíblico adequado, verídico, verdadeiro. Vocês têm que continuar guardando o sábado dentro de um contexto bíblico. Se essa fosse a intenção de Paulo, é óbvio que Paulo trataria de distinguir uma coisa da outra. Quando é errado guardar o sábado? E em que circunstância é correto guardar o sábado? Paulo trataria de fazer essa distinção. Mas não. Vem o adventista, especialmente aquele que já sabe que Paulo não estava tratando de lei cerimonial aqui quando ele fala de sábados, especialmente esses que já sabem que Paulo estava fazendo uma referência sim ao sábado do quarto mandamento, ao sábado semanal, o sétimo dia da semana, especialmente esses que sabem disso, e ainda assim têm a coragem de vir aqui, como é o caso do professor Leandro Quadros, e dizer que não, o que Paulo está condenando aqui é a guarda do sábado dentro deste contexto de culto sincrético, de religião sincrética. É isso que Paulo está querendo proibir aqui. Você deve continuar guardando o sábado, mas dentro de uma perspectiva bíblica correta. Ora, se assim fosse, Paulo, que era meticuloso em alguns detalhes, ele trataria de expor isto aos crentes em Colossos. Ele trataria de expor isto aqui. Ele trataria de deixar claro aqui, inclusive o posicionamento dele em relação ao sábado. Paulo jamais fez um sermão sobre a importância ou necessidade de se guardar o sábado, jamais fez um sermão ou jamais escreveu uma epístola tendo como propósito principal esse. Será que vocês não devem observar isso? Será que isso não é digno de nota? Porque eu estou sendo digno de chacota aqui por conta disso. Esse argumento que eu estou utilizando já há algum tempo aqui na TV Caminho Livre, que argumento? Paulo não escreveu nenhum sermão, nenhuma exortação, nenhuma advertência sobre a necessidade de se guardar o sábado ou sobre o pecado de se não guardar o sábado. Paulo nunca escreveu nada sobre a exigência de se guardar sábado, especialmente sábado como selo e como condição de salvação. Paulo jamais tratou de sábado. Aí vem gente aqui na seção de comentários, gargalha em cima de mim, dizendo que o incauto sou eu, que o burro sou eu, que o ingênuo sou eu, o tolo sou eu, por desconsiderar uma questão sobre a qual Paulo nunca tratou. Vocês acham mesmo que se o sábado fosse condição de selamento e, consequentemente, de salvação, Paulo não trataria de falar sobre isso? Especialmente aqui dentro desse contexto.
Depois de ter dito o seguinte, olha, aquele escrito de dívida que constava de ordenanças. Que ordenanças são essas? Não coma, não beba, guarde dias de festa, lua nova e sábados. Se isso estivesse errado apenas dentro de um contexto sincrético, vocês acham mesmo que Paulo não trataria de expor isso aqui? Ele não trataria de deixar clara a distinção entre uma coisa e outra? Então aqui no capítulo 3 seria o capítulo onde ele trataria de falar sobre isso. Essa diferença. Não, vocês devem continuar guardando, santificando o sétimo dia da semana, porque o sétimo dia da semana é um mandamento que continua em vigor, ele continua sendo válido, ele será o selo que distinguirá o povo de Deus daquele que não é povo de Deus. Ora bolas, Paulo nunca disse nada sobre a necessidade de se guardar o sábado, sétimo dia da semana. Nada. Nem o próprio Cristo. Aqui já surgiram comentários aqui daqueles imbecilóides que, como eu disse, fazem questão de me interpretar mal, dizendo o seguinte: Cristo ordenou a guarda do sábado, sim, quando ele disse que era para que a gente orasse, que a nossa fuga não acontecesse no inverno nem no sábado. Agora, no fim dos dias, Cristo ordenou a guarda do sábado, sim, quando ele disse que é Senhor do sábado. Cristo ordenou a guarda do sábado, sim, quando ele disse que é lícito fazer o bem ao sábado. Ele estava ordenando guardar o sábado, fazer o bem no sábado. E Cristo ordenou guardar o sábado, sim, porque foi ele que ditou os mandamentos para Moisés, foi ele que criou o sábado lá no Gênesis. Meus queridos, eu não sei se vocês fazem isso propositalmente, ou se vocês são ignorantes mesmo, alguns de vocês, não todos. Quando eu disse que Cristo não fez nenhuma menção de exigir a guarda do sábado de ninguém, é o Cristo encarnado. É o Cristo encarnado. Não é o Cristo pré-encarnação, pré-encarnado. É o Cristo encarnado. Quando foi que o Cristo encarnado ordenou a guarda do sábado? Esse foi o argumento que eu utilizei. Paulo, aqui no verso 5 do capítulo 3 de Colossenses, diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Onde é que Paulo está citando aqui a transgressão do sábado como causa da ira de Deus? Vocês acham que Paulo, falando sobre o que ele está falando aqui, tratando exatamente de colocar Cristo como centro, como Senhor todo suficiente, em quem nós já estamos perfeitos, completos, nós que cremos nele, já somos considerados por Deus perfeitos, porque estamos com a nossa vida escondida com Cristo. Como é que Deus poderá olhar para nós e não nos considerarmos justos mais? Ou perfeitos mais? Pela fé. Então, Paulo está tratando de vida e morte aqui. Vocês acham mesmo que quando Paulo fala sobre vida e morte, salvação e condenação, se a guarda do sábado fosse uma exigência legal que continuasse vigindo, vocês acham mesmo que Paulo não trataria de colocar a transgressão do sábado como uma das causas da ira de Deus? Vocês acham mesmo? Vocês que assim pensam são tolos em pensar assim. São tolos. Paulo falaria. Paulo faria, no mínimo, uma dissertação sobre isso. Verso 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais, olha isso aqui, olha isso aqui. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão,
bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Está em todos quem? Em todos que creem nele. Lá da igreja de Colossos. E Paulo diz, olha, aqui onde? Na igreja de Colossos. Mas isso serve para nós hoje, claro. Aqui não pode haver mais, olha, grego e judeu. Não pode haver mais essa diferenciação entre grego e judeu. O grego não guardava sábado, o judeu guardava sábado. Não pode haver mais essa coisa de grego e judeu. Ah, eu sou grego, você é judeu. Chega o judeu para o grego e diz, você tem que guardar o sábado. Você tem que guardar o sábado. Não há mais essa coisa. Inclusive, para Deus não há mais essa distinção, grego e judeu. Não há mais essa distinção. E tem gente hoje, especialmente aqui no Brasil, tentando se tornar judeu, achando que vão adquirir algum tipo de privilégio especial diante de Deus, quando o próprio Deus, através das epístolas, está dizendo o seguinte, olha, não pode haver mais grego e judeu. Essa distinção não pode haver mais. Diante de Deus não pode haver mais. Aí ele diz, circuncisão e incircuncisão. Não há mais essa história diante de Deus. Isso não tem mais nenhum valor. O que mais? Bárbaro, cita, escravo, livre. Não há mais essa distinção. Nada disso agora faz diferença para Deus. Nada disso tem peso diante de Deus. Nada disso, nenhuma dessas distinções, sejam religiosas, filosóficas, culturais, étnicas, sociais, nada disso tem valor. Por quê? Porque Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo, tudo o que de mais nós precisamos e necessitamos. Cristo é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Eu não preciso mais dessas distinções, dessas regras. Não coma aquilo, não beba aquilo, não observe dia de festa, lua nova ou sábados. Eu não preciso disso mais. Eu não preciso disso mais porque isso não é condição de salvação. Portanto, como eleitos de Deus, olha, verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, somos eleitos porque nós escolhemos Deus? Não, porque Deus nos escolheu, eleitos dele. Santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Acima de tudo isto o quê? Desses rudimentos do mundo, desses rudimentos terrenos, dessas leis, dessas normas, dessas ordenanças meramente humanas e terrenas. Acima de tudo isso esteja o quê? A guarda do sábado? Não, o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição, o liame da perfeição. Acima de tudo deve estar o amor. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Não é grego, não é judeu, bárbaro, cita, livre, escravo, branco, negro. Ah, eu falo inglês, você fala português, você é melhor do que eu. Ah, eu guardo o sábado, você guarda o domingo, você está perdido ou estou salvo. Para com essa história, irmão! Para com essa história de querer fazer distinção como se você fosse um privilegiado e o outro não. Especialmente por você guardar o sábado e o outro não. Para com isso! Quando é que você vai entender as verdadeiras palavras do Evangelho que estão aqui, ó? Claras, diretas, categóricas. Ou você não entende aquilo que você lê? Ou você não fala português? Você não está entendendo o que Paulo está querendo dizer aqui através daquilo que ele escreveu aos Colossenses, que serve para nós hoje. Nós somos chamados em um só corpo, nós somos corpo de Cristo. A nossa vida está escondida com Ele, Cristo é tudo.
para nós, Ele é a nossa vida. E nós estamos escondidos com Ele em Deus. Por que você ainda quer impor ao mundo normas, exigências e regras? Por que você quer impor ao mundo a letra da lei, sendo que agora nós somos guiados não por letra da lei, mas pelo Espírito Santo? Não é que agora, porque nós não somos guiados pela letra da lei, que nós podemos sair por aí dando aso à nossa carne. Não é por isso. Não adianta você vir com essa história para cima de mim, porque não cola. Se somos guiados pelo Espírito, você acha mesmo que nós estamos livres para fazer a vontade da nossa carne? Claro que não. Só que nós não estamos presos à letra de lei. Não é a letra da lei que domina a nossa vida, é o Espírito Santo. Sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vocês querem continuar guardando o sábado? Vocês podem continuar guardando o sábado. Vocês querem guardar o domingo? Guardem o domingo. Agora, não façam isso pensando que vocês, por fazerem isso, por guardarem o sábado ou guardarem o domingo, tanto um quanto o outro como o dia do Senhor, que vocês são mais privilegiados que aqueles que não guardam esse dia, ou esses dias. Não pensem isso. Também não estou querendo dizer aqui que nós não devemos nos congregar. Também não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia é clara em deixar claro que nós devemos nos congregar. Precisamos nos congregar. É bom congregar. Faz bem à alma, ao nosso corpo. Faz bem congregar. Agora, guardar o sábado com aquela ideia de que se eu não guardar o sábado, eu não serei selado agora nos últimos dias e vou perder a minha salvação, isto é uma blasfêmia. Aproxima-se de uma blasfêmia. Não vou dizer que é, essencialmente, teologicamente falando, uma blasfêmia, mas aproxima-se muito de uma blasfêmia, porque é atribuir a Deus algo que Ele não pede de você mais. Você quer guardar o sábado? Continue guardando o sábado, irmão ou irmã. Mas não pense que você é mais privilegiado, será mais abençoado do que aquele que guarda o domingo. Não pense isso no seu coração. Pare com isso. Esqueça essa ideia. Esqueça isso. Paulo, ele dá conselhos muito práticos, muito categóricos aqui. Depois ele vem falando sobre os deveres da esposa para com o marido, os deveres do marido para com a esposa, os deveres dos filhos para com os pais, os deveres dos pais para com os filhos, os deveres dos servos para com os seus senhores, os deveres dos seus senhores para com os seus servos. E no final de tudo ele diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Veja, são conselhos práticos, fáceis de serem assimilados e entendidos. Então você quer me dizer que o que Paulo quis dizer aqui em Colossenses 2,16 é que o sábado ele deve ser guardado dentro de uma perspectiva correta e não dentro de um contexto sincrético, porque quando você guarda o sábado dentro de um contexto sincrético, Deus não se agrada disso, Ele não aceita isso. É isso que Paulo queria dizer aqui? Por que ele não disse isso então aqui? Por quê? Pense nisso, meus irmãos. E pense nas maravilhosas verdades que Paulo transmitiu aqui no capítulo 3. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Em função disso, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você quer algo melhor do que isso? Cristo é a nossa vida.
Cristo, a pessoa de Cristo é a nossa vida? Ou você quer fazer a sua vida depender da letra da lei, ao invés de depender da guia do Espírito que está em você? Hã? O que você está tentando fazer, meu irmão adventista, é unir algo que Deus já desconsiderou com aquilo que Deus já lhe deu. Você está tentando se assegurar de algo que Deus já lhe deu, que é a vida eterna. Quem tem Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida, simples assim. A nossa vida já está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo, mas tem gente que quer achar essa vida que está escondida com Cristo em Deus. Tem gente que quer tirar essa vida do esconderijo, do nosso esconderijo, que é Cristo. Tem gente que quer viver dependendo da letra da lei. Você tem que guardar o sábado, porque se não guardar, você não será selado. E não sendo selado, você estará perdido. Porque a Igreja Católica, seu Papa, juntamente com os Estados Unidos da América, associados também aos espíritas, promulgarão um grande decreto, um decreto dominical, obrigando todas as pessoas da terra a santificarem o domingo. E se você obedecer a esse decreto, você estará recebendo o sinal, a marca da besta. Mas o sinal e a marca de Deus é a guarda do sábado. Se você guardar o sábado, permanecer fiel a Deus guardando o sábado, quando esse decreto for imposto ao mundo, você receberá o selo de Deus, e recebendo o selo de Deus você estará salvo. É guardando o sábado. Nesse contexto de decreto dominical, que você será selado e será salvo. Meus queridos irmãos, quem pensa assim, caiu da graça. Caiu da graça. Quem, como Ellen White, pensa que é o sábado que distinguirá o povo de Deus daquele que não é povo de Deus, caiu da graça. Caiu da graça. Se é que algum dia esteve lá, né? Pensem nisso, meus queridos. Pensem nisso. Por que eu estou insistindo nisso? Se eu não estivesse convicto pela palavra de Deus, não é porque eu acho, não é porque eu penso, não é porque é uma ideia minha que surgiu da minha cotovelogia. Não, é porque eu estou baseado, fundamentado, única e exclusivamente na palavra, meu irmão. Num assim diz o Senhor. Se a igreja adventista é uma igreja que preza pelo assim diz o Senhor, então observem o que o Senhor está nos dizendo através da sua palavra. Não fique criando regras, normas, leis e mandamentos onde eles não existem mais. Mas você é guiado pelo Espírito. E pelo fato de você ser guiado pelo Espírito, toda ordem moral, toda ordem de natureza moral, você observa, porque é o Espírito Santo que te guia. Você não precisa da letra da lei, porque o Espírito Santo te guia. Você está entendendo? Não é porque agora que a lei não existe, a letra da lei não existe, ela foi pregada na cruz, que você está liberado para fazer a vontade da sua carne. Para com isso, para de ficar me enchendo o saco aqui com essa afirmação estúpida, como se eu estivesse dizendo isso. Você é guiado pelo Espírito Santo. Você acha mesmo que o Espírito Santo, que nos libertou da letra da lei, vai agora nos liberar para pecar? Você acha mesmo? Se você pensa assim, você nunca entendeu o que é evangelho. E é por isso que eu estou dizendo que a igreja adventista nunca conheceu o que é evangelho da graça. Até hoje não sabe. Não sabe o que é evangelho da graça. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui, é o que eu rogo. Com sinceridade em meu coração. E rogo a Deus sobre você, que acha que eu sou tolo, incauto, burro, que eu estou perdido por não guardar o sábado. Que Deus abençoe você, que acha que a minha língua é dominada por Satanás. Que Deus abençoe você, que acha que a minha boca está a serviço do diabo.
Que Deus abençoe você que acha que o que eu estou pregando é doutrina estranha ou do diabo. Que Deus faça uma obra em você, meu irmão, minha irmã. Não porque eu seja melhor do que você, mas pela graça, bondade e misericórdia de Deus que não tem fim. É que eu rogo estas bênçãos sobre você, em nome do Senhor Jesus. Amém.